Para nós começarmos, né, a introduzir o conceito da ideia do princípio da conservação da quantidade de movimento, para isso, antes necessitamos diferenciar, né, o que seriam forças externas e forças internas ao nosso problema. Né? Para isso, você tem o sistema Terra-Lua aí. Você sabe que ambas têm uma força de atração mútua, né? Isso, a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra, né? Lá pela aquela força da gravitação de Newton, né? Isso, elas se atraem com a mesma intensidade. Vamos fazer apenas uma diferenciação aí. Vamos considerar que o nosso primeiro exemplo aí, o nosso sistema apenas seja considerado a Terra. Tá? E no segundo exemplo, seja considerado tanto a Terra quanto a Lua. Né? Você observa que no primeiro e no segundo exemplo, essa força aí da Terra aplicada na Terra, né? Está internamente ao sistema e ao teu problema, né? Tanto aí quanto aqui. Então, é uma força de dentro do sistema, uma força interna. Tá? A diferença está quando a gente trabalhar com o conceito da Lua. Né? No primeiro exemplo, né, a força da Lua ela ficou de fora. Então, isso quer dizer que o quê? Que a força da Lua era uma força externa. Tá? Ao problema e no caso, e nesse segundo exemplo, né, a força da Lua já foi considerada também no sistema, então ela é considerada como uma força interna, tá? Então, para isso você tem que entender que as forças externas são as forças que não estão presentes no sistema, tá? Elas não estão no corpo em si, no problema, né? Elas podem ser uma força que está aplicada no veículo, por exemplo, para ele se movimentar, não é isso? Diferente das forças internas, por exemplo, um exemplo de forças externas, forças de ação e reação. Elas são, né, forças externas que se anulam, né, por elas serem de iguais intensidades, né? Ou desculpa, elas não se anulam, elas têm o mesmo valor dentro desse sistema em equilíbrio aí no caso, tá? Então, para isso vamos introduzir a ideia sistemas isolados de força, tá bom? Considere um sistema formado por dois corpos, A e B, que se colidem. No sistema, as forças decorrentes de agentes externos, né, de agentes externos ao teu sistema aqui, tá? Vou grifar aqui. Ao sistema são chamadas de forças externas, como a gente viu no slide anterior, né? Como por exemplo, o peso e a força normal no sistema. A resultante dessas forças externas é nula, né? Isso, ela vai ser nula aqui nesse caso. Durante a interação, o corpo A exerce uma força em F, uma força F no corpo B, e este exerce no corpo B uma força menos F de mesmo módulo e sentido oposto. As forças F e menos F correspondem ao par ação e reação. Né? Isso que são aplicados em corpos diferentes, aí com a mesma intensidade e direção contrária. Denomina-se sistema isolado de forças externas, o sistema cuja resultante dessas forças é nula. Não é isso? É nula, atuando nele somente o que a gente chama de forças internas ao teu sistema. Aí, tá? Agora, bora cá. Vamos construir agora o princípio da conservação da quantidade de movimento, né? Você sabe que o impulso ela é a força sendo aplicada naquele corpo durante um intervalo de tempo. Essa força resultante aí, ela é uma força externa, né? Ela é externa ao sistema, tá? Então, é uma força, por exemplo, eu tenho uma bola e eu quero lançar a bola. Eu, externamente a bola, irei aplicar uma força que irá impulsioná-la a ela, né? Essa força será aplicada durante um intervalo de tempo. Isso a gente aprendeu nas aulas passadas, não é isso? Então, considere esse sistema isolado de forças externas agora. Bom, a gente aprendeu que o sistema que está isolado de forças externas, não é isso? Quer dizer o quê? Que essa força resultante ela vai ser igual a zero, não é isso? Tu não vai ter essa força aqui, porque ela vai valer zero. Então, quanto vai ser o impulso? Também vai ser zero. Então, você não vai impulsionar, né, esse teu sistema aí, porque tu não tem forças externas agindo sobre ele. Né? Então, pelo teorema do impulso, nós sabemos que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Né? E a quantidade de movimento, nessa variação, é a quantidade de movimento final menos a inicial. Como o impulso
ele é igual a zero, tu verifica que a quantidade de movimento inicial e final, ela não muda. Então é o seguinte, a quantidade de movimento de um sistema de corpos isolado de forças externas é constante, né? Então ela vai se preservar em todo o período, né? Voltando para esse princípio aqui, agora você tem, né, que esse primeiro ele é um sistema não isolado, porque aqui você tem uma força externa nesse exemplo aí, e aqui ele vai ser isolado porque nesse exemplo ele não tem força externa. Já que ele não tem força externa, né, isso, a quantidade de movimento ela vai ser mantida, ela vai ser constante aqui dentro do sistema. Isso é importante dizer que é dentro do sistema. Essa quantidade total no início e no final ela vai ser preservada. Tá? Então, para isso, nós trazemos algumas observações. A quantidade de movimento pode permanecer constante, foi o que eu falei aí, né? Ainda que a energia mecânica varie. Então, lá dentro, nesse princípio aí, a quantidade de movimento é constante, porém a energia mecânica ela pode variar. Isto é, o princípio da conservação de energia e da quantidade de movimento são independentes, tá? Isso é importante dizer que ele pode variar, né? Ele pode conservar a energia ou não conservar a energia e conservar ou não conservar a quantidade de movimento. Eles são independentes. Aí, mas se ele for um sistema isolado, né, sem forças externas, o princípio da conservação da quantidade de movimento, né? Podendo ou não variar essa energia, né? A gente vai ver lá nas colisões, né? Colisões elásticas e inelásticas, né? E aí a gente vai ver, né, quando conserva a nossa quantidade de energia. A quantidade de movimento dos corpos que constitui o sistema mecanicamente isolado não é necessariamente constante. De novo, gente, a quantidade de movimento, olha aí, a quantidade de movimento dos corpos constituintes. Então, eu não estou falando da quantidade de movimento total, tá? De cada corpo que está lá dentro do teu sistema, tá? Constituinte o sistema mecanicamente isolado não é necessariamente constante. O que permanece constante é a quantidade de movimento total do sistema. Então pode ter, por exemplo, teve uma explosão, dois corpos se bateram lá, né? Então as massas deles mudam, a velocidade deles muda, né? Ou as massas mudam, há uma mudança da quantidade de movimento. Mas a soma de todos vai te dar o mesmo valor, já se ele for um sistema isolado, tá? Aqui você observa o seguinte, né? Você teve uma bala, então durante uma desfragmentação ou explosão, o centro de massa do sistema não altera, né, o seu comportamento. Então, se não tivesse explosão, você ia ter, né, esse percurso aqui. A partir do momento que ocorreu, né, bem aqui essa explosão, né, você viu dois fragmentos aqui, né, indo, porém o centro de massa ele permaneceu, né, inalterado aí. Então é o seguinte, né, o centro de massa ele vai continuar aqui. Agora tu observa o seguinte, que esses dois pedaços aqui devem ter massa diferente, velocidade diferente, né, isso que não é o mesmo desse aqui, né? Porém, esse centro de massa ele permaneceu, né, com essa quantidade de movimento total constante. Centro de massa, né? Centro de massa é um ponto geométrico, né, onde você pode concentrar geometricamente toda a massa do seu corpo, né? Essa distribuição um pouco mais homogênea. Se você tiver apenas uma pessoa, o centro de massa está um pouco acima da cintura. Se você tiver duas, no caso, olha aqui, o centro de massa não está em nenhum deles dois, nesse caso aqui, né? Mas ele está no meio entre eles dois, né? Você consegue ver que o centro de massa ele vai estar nessa região aqui, que é o meio deles dois aqui, né? Diferente que o centro de massa aqui de um está na pessoa mesmo, tá? E aí, de novo, olha, a explosão e o centro de massa continuando indo na sua trajetória, né, sem ser
alterada, sem ser mudada, e isso é importante dizer, né? Que ele vai permanecer indo aí. Pêndulo de Newton, não é isso? O pêndulo de Newton é um dispositivo que pode ser utilizado em sala de aula, né, como a gente está vendo aí nesse vídeo, a gente vai ver agora, no ensino de conservação da quantidade de movimento e da energia mecânica nas colisões. O nome dado a esse experimento é uma homenagem ao físico Isaac Newton, né, o nosso ser Isaac Newton, que foi quem o propôs para fazer a análise de vários princípios da mecânica, tá? E aí eu leio esse trecho aqui, né, para poupar o esforço de você na sua leitura. Esse instrumento é construído a partir de uma série de, no mínimo, 5 pêndulos que são colocados adjacentes uns aos outros, né? Eles são enfileirados aí no caso, né? Cada um dos pêndulos deve ser preso a uma armação de metal ou madeira por meio de 2 cordas de comprimento e massas iguais. Quando se levanta uma bolinha de sua extremidade, ela adquire energia potencial, no caso, né? E ao ser solta, choca-se com as outras e transfere energia e também o que? Quantidade de movimento para o sistema, de forma que a bolinha da extremidade oposta levante-se também. O movimento repete-se por várias vezes até parar em razão de perda de energias que ocorre no sistema, né? Esse sistema ele não é totalmente isolado, então ele é um sistema dissipativo, ele vai se perdendo com o tempo, né? Essa energia ela vai sendo dissipada aí. Então, gente, fiquem aí com o vídeo, tá? E fiquem com Deus. Então fique com Deus, gente. E até mais.